Tranquilo? Deixa eu ver aqui, aqui. Beleza, beleza. Vamos aqui fazer o exercício. Aí, o primeiro exercício é para ter ideia de como é que é calculado os trabalhos. Aí ele faz a pergunta aqui. Um bloco parte da posição A e atinge a posição B aqui, sob a ação de um sistema de forças. Está aqui as forças atuando no sistema, como mostra a figura. O bloco está aqui, ele é empurrado, é puxado com a força para cá e vai ter um sistema de forças para cá. Vai ter uma força de atrito atrapalhando o movimento, o peso devido à massa do objeto e a força normal devido a estar sobre a superfície aqui. Essas são as forças atuando no sistema. Aí dá a força aqui, que é puxada aqui nessa direção, o cosseno do ângulo θ aqui, o peso, o valor do peso, o valor da normal, a força de atrito e o deslocamento. Praticamente deu tudo aqui. Aí ele pergunta, o trabalho de cada força realizado no deslocamento AB. Primeiramente, nós sabemos que o trabalho é dado pela força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre o deslocamento e a força, que é justamente esse ângulo aqui, ó. Deslocamento é para cá, entendeu? Aqui, para a força, F, vai ser simplesmente a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Ele deu tudo isso aqui, ele deu o valor da força, o cosseno de θ, e o valor do deslocamento, que é de 5 metros. A gente só substitui os valores aqui. Vai ficar 50 da força, 5 do deslocamento, e o cosseno de θ é 0,8. Aí aqui, pega aqui, ó, 50 vezes 0,8, vai dar aqui, vai dar 40, né? Melhor aqui, 5 vezes 0,8 dá 4 aqui. Dá 4. Aí 4 vezes 50 vai ficar igual a 200. Ou seja, o trabalho realizado pela força aqui vai ser somente a componente daqui, na horizontal aqui, que vai ficar igual a 200 joule. Para a força peso e a força normal, nós vemos aqui que são perpendiculares ao deslocamento. O deslocamento está para cá, na horizontal, e a força peso aqui na vertical, e a normal é aqui. E o cosseno entre esses ângulos aqui vai ser o ângulo entre deslocamento e entre essas forças aqui, entre o peso aqui, ó, vai ser o ângulo 90 aqui, que é na vertical, né? E na normal também vai ser 90. Ou seja, como eu falei do começo da aula, cosseno de 90 graus é igual a zero. Ou seja, qualquer número multiplicado por zero vai dar zero. Assim, o trabalho vai ser simplesmente igual a zero. O trabalho tanto da força-peso quanto da força normal. Força-peso e a força normal não vão realizar trabalho. A força de atrito aqui, ela está na direção contrária ao movimento, ao deslocamento. O deslocamento está sempre para cá, e a força de atrito é diametralmente oposta aqui, para cá. Assim, o ângulo que faz entre o deslocamento e a força de atrito vai ser de 180 graus. A força que vai estar aqui atuando é a força de atrito, o trabalho vai ser igual à força de atrito, que é a força que está atuando, vezes o deslocamento, que é esse caminho aqui, e o cosseno do ângulo entre esse deslocamento, o deslocamento vai ser para cá, e a força de atrito para cá, vai ser o cosseno de 180. O cosseno de 180, como falei no início do problema, é igual a menos 1. A gente substitui os valores aqui. O valor da força de atrito é de 10, o deslocamento é de 5, e o cosseno de 180 é igual a menos 1. Vezes 5 é igual a 50, 50 vezes menos 1 é igual a menos 50. Assim, o trabalho da força de atrito vai ser uma força resistente de 50 joules, ou seja, vai tirar 50 joules da energia dada a esse sistema. Aí ele pergunta, o trabalho da força resultando desse deslocamento. Nós poderíamos fazer aqui a resultante das forças, mas já que a gente já calculou os trabalhos, é melhor a gente, tipo, calcular a soma dos trabalhos, né? Aí, o trabalho da força resultante desse deslocamento é a soma algébrica dos trabalhos. Ou seja, vai ser a soma, como são escalares, a gente pode somar normalmente, tudinho. Por isso é que o nome desse produto é chamado de produto escalar, porque vai ser o resultado do vetor e vai dar um escalar. Assim, o trabalho resultante vai ser o trabalho da força, que a gente achou que é igual a 200 joule, mais o trabalho do peso, que a gente achou que é igual a zero, mais o trabalho da normal, que também é zero, mais o trabalho da força de atrito, que a gente achou que é menos 50 joule. A gente joga esses valores aqui. O trabalho resultante vai ser simplesmente 200 menos 50 joule. Ou seja, o trabalho da força resultante seria de 150 joules. Se a gente, tipo, ao invés de considerar todas essas forças, considerasse apenas a força resultante do sistema. Beleza? Questões? Entendeu? Tranquilo? Beleza, né? Entendeu. Agora vamos passar para o próximo problema aqui.
Aí ele fala, uma partícula de massa 0,10 kg é lançada obliquamente, descrevendo a trajetória indicada na figura. Tá aqui, o cara tem uma bola e joga para cima. Assim, joga assim, né? Aí vai fazer um lançamento oblíquo, aí vai cair no telhado de uma casa aqui, por exemplo. Aqui. Aí ele pergunta, sendo a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a altura máxima igual a 1 metro, e a altura B, a altura desse, que seria num banquinho aqui, numa casa não, um banquinho aqui, de 0,3 metros. Determina o trabalho realizado da partícula no deslocamento de, zero, de O aqui para A, até a altura máxima, trabalho da força-peso, e o trabalho da força-peso daqui para esse momento aqui, ó, dessa altura para cá. Como eu falei na descrição da teoria, o trabalho da força-peso é simplesmente, pode ser mais ou menos o peso, a massa vezes a gravidade, vezes a altura que esse objeto percorreu. A gente sabe aqui que a força-peso não é para baixo, né, verticalmente para baixo. Aqui, de O até a força-peso aqui vai estar no sentido oposto ao deslocamento, tá entendendo? Ou seja, é, a força-peso vai ser uma força resultante aqui. Ela vai ser uma força resistente, quero dizer. Ela vai ser contrária ao movimento. Ou seja, vai ser, o trabalho da força-peso vai ser menos mg, massa vezes a gravidade, vezes a altura, até esse ponto aqui. Entendeu? De O até A vai ser isso aqui. Vai ser uma força resistente aqui com valor negativo. Ou seja, vai retirar a energia do objeto. Assim, a gente substitui os valores. A massa é de 0,10 kg, a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, e a altura desse ponto aqui é de 1 metro aqui. Ou seja, a gente multiplica 0,1 vezes 10 é igual a 1, e 1 vezes 1 é igual a 1. Considerado aqui de menos vai ficar o trabalho de menos 1 joule. Ou seja, o objeto ele indo até essa altura aqui, como eu falei, que é dependente apenas da altura, não importa se é o movimento assim inclinado, que seja, a força-peso ela só vai trabalhar na altura, entendeu? Ou seja, vai ser de menos 1 joule, o trabalho da força-peso até chegar nessa altura aqui. Nesse movimento aqui, do A até o ponto B, a gente vê que a força-peso está contribuindo com o movimento, ou seja, ele vai estar incentivando o movimento, vai ser uma força motor aqui, um trabalho motor, ele vai tipo, dar energia para o objeto. Por isso é que quando você solta um objeto de uma queda livre, o objeto vai ganhar velocidade, ou seja, você está dando energia para o objeto, entendeu? Ou seja, vai ser positiva a energia da força-peso e vai ser mg vezes a altura aqui desse ponto até esse ponto aqui, tá entendendo? Assim, a altura desse ponto até esse ponto aqui vai ser simplesmente essa altura total aqui menos essa altura aqui, que vai ser justamente o percurso daqui até aqui, que vai ser a altura de A até B. A gente pega a altura de A menos a altura de B. Aí a gente tem a altura que esse objeto percorreu. Assim, o trabalho desse de A até B vai ser igual, da força-peso vai ser mg, a massa vezes a gravidade, vezes a diferença dessa altura aqui menos essa. Essa altura aqui é 1 e essa aqui é 0,3, né? Ou seja, vai ser a massa que é de 0,1 kg, a gravidade que é 10 metros por segundo ao quadrado, e a altura A menos a altura 3 é igual a 1 menos 0,3, que é igual a 0,7. Multiplica 0,1 vezes 10 é 1, e aqui é 0,7, né? Ou seja, o trabalho, ele percorrer esse caminho daqui até essa altura aqui, vai ser de 0,7 joule, ou seja, ele vai dar para o objeto uma energia de 0,7 joule, entendeu? Ele só, o peso, o trabalho da força-peso só é atuado na, na altura, tá entendendo? Beleza, beleza? Agora eu vou passar outro probleminha aqui. Aqui. Considere, agora eu trabalho uma força elástica. Considere o sistema elástico constituído de uma mola e de um pequeno bloco. A constante elástica da mola é igual a 50 Nm por metro. O K da mola seria 50 Nm por metro. Inicialmente, o sistema está em equilíbrio, a figura 1, ou seja, não está nem alongada nem comprimida. A seguir, a mola é alongada, passando pela posição A. Aqui, a mola é alongada até a posição A. Seja a deformação XA, ou seja, daqui até aqui, de 10 centímetros, determina o trabalho da força elástica no deslocamento daqui para cá.
Ou seja, a gente quer saber o trabalho que a mola faz. A gente sabe que o trabalho da força elástica pode ser mais ou menos kx ao quadrado sobre 2. No caso aqui, a gente sabe que a mola ela está fazendo uma força resistente ao movimento. Ou seja, ela está fazendo um trabalho resistente ao material. Pois a gente está alongando a mola, ou seja, ela vai estar tirando energia do material. Entendeu? Ou seja, vai ser menos kx ao quadrado sobre 2. Aí, para a gente continuar nossos cálculos, é útil transformar como o alongamento da mola é dado em centímetro, é útil a gente transformar de centímetro para metro. 10 centímetros é a mesma coisa de 10 dividido para 100 metros. Aqui, ó. Entendeu? A gente dá para cortar aqui esse zero aqui com esse zero e ficaria 1 sobre 10 metros apenas. Substituindo os valores aqui, nessa equação aqui, o trabalho da força elástica vai ser menos o K, que é 50 N por metro, vezes o x ao quadrado, que na realidade vai ser 10 sobre 100 ao quadrado, dividido por 2. Dá para cortar o 50 por 2, vai ficar 25, e vai dar para, como eu falei, cortar o 10 aqui com 10 aqui. Vai ficar aqui. O trabalho da força elástica vai ser simplesmente 1 sobre 10 ao quadrado aqui. E 1 sobre 10 ao quadrado é simplesmente 1 sobre 100. Assim, o trabalho da força elástica vai ser simplesmente menos 25 vezes 10 a menos 2. 10 a menos 2 simplesmente por causa disso aqui, ó. Por causa desse 100, o sinal negativo daqui é porque é dividindo, tá entendendo? E o 2 aqui é 10 ao quadrado, que seria 100 aqui. Ou escrito da seguinte forma, a gente dividiu 25 por 100, que vai ficar 0,25 joule. E o menos é justamente porque a, eu acho melhor na próxima, porque hoje essa aula não deu para explicar bem. Acho que eu não vou passar exercício hoje para vocês, não. Acho que quando eu for dar energia vai ficar melhor, tá entendendo? Que dá para abordar todos esses assuntos. Porque, tipo, tô dando isso aqui muito corrido, porque o tempo foi muito curto. Agora, bora outro problema aqui. Uma motocicleta a partir do repouso na superfície horizontal. Tem um cara lá na moto aqui, na superfície horizontal andando. Aí ele fala, considera a massa do sistema piloto e moto aqui, tem o cara em cima da moto e a gente trata como se ele fosse um objeto só, tá entendendo? Ele diz que a massa é 200 quilos. Ele fala desprezando qualquer resistência ao movimento, ou seja, para a gente desprezar o atrito e força de resistência do ar. Que eu não expliquei para você porque não é tão abordado, não. Aí, e supõe que o motor exerce uma força constante e paralela em direção à velocidade, ou seja, o motor está fazendo a moto se mexer, né? Aqui para frente. Aí é paralelo em direção à velocidade. A moto motor tá forçando para frente para ganhar velocidade. Aí ele fala, após percorrer 200 metros, a moto atinge 72 km por hora. Aí ele pergunta, determine a potência média da força motora do percurso, referido de 200 metros, e a letra B é a potência instantânea quando se atinge a velocidade de 72 km por hora. Primeiramente, para começar o problema, nós transformamos, aqui ele já dá de quilômetros por hora, já dá em metros por segundo, que é útil transformar para o sistema internacional, né, que é de metros por segundo. 72 quilômetros por hora é a mesma coisa de 20 metros por segundo. Isso é dividir 72 por 3,6 e transformar de quilômetros por hora para metros por segundo. Primeiramente, para calcular a potência é o quê? É o trabalho dividido pelo tempo. E a gente não tem o trabalho, ou seja, a gente precisa calcular o trabalho. E para calcular o trabalho, a gente precisa calcular a força. E a força a gente sabe que é massa vezes aceleração. O problema não dá aceleração, ou seja, a gente precisa calcular a aceleração. E ele dá a velocidade e a distância. Como ele dá a velocidade final, inicial e a distância, a equação útil aqui para usar é usar a equação Torricelli, que é para calcular a força, a gente precisa calcular a aceleração. E, assim, no nosso problema, a única alternativa aqui é usar a equação Torricelli, que a gente sabe que é velocidade final ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes o deslocamento, que é o ΔS. A velocidade final é 20 metros por segundo, vai ser 20 ao quadrado. A velocidade inicial é zero, parte do repouso. Mais duas vezes o deslocamento. O deslocamento aqui é 200 metros. Com isso, 20 ao quadrado é igual a 400. 2 ao quadrado é igual a 4. E 10 ao quadrado é igual a 100. Aí, 4 vezes 100 é igual a 400. E aqui, 2 vezes 200 é igual a 400. A gente dá para ver aqui que dá para cancelar esse 400 com esse 400.
vai ficar igual simplesmente a aceleração, vai ficar igual aqui, vai ficar 1 aqui, ó. Aceleração vai ficar de 1 metro por segundo ao quadrado, entendeu? Com isso, a gente dá para calcular a força. A força a gente sabe que é massa vezes aceleração, a massa do sistema, ele dando problema, que é 200 quilos, aqui. 200 vezes 1 vai ficar igual a 200, ou seja, a força que o motor vai desenvolver vai ser uma força de 200 newtons. Com isso, a gente dá para calcular o trabalho. Como a força está sendo na mesma direção que o deslocamento, o trabalho é força vezes deslocamento. A força a gente achou que é 200 newton, né? O deslocamento é 200 metros. Assim, o trabalho vai ser simplesmente 200 vezes 200. Vai ficar 4, 2 zero daqui, 2 zero daqui, vai ficar 4 zero. E 2 vezes 2 aqui vai ficar 4. Ou seja, vai ficar 4 e depois do 4, 4 zeros. Ou seja, vai ficar 40 mil joules o trabalho. Ou seja, o trabalho que essa moto vai desenvolver vai ser o trabalho de 40 mil joules. E a gente também, como a gente sabe, para a gente calcular a potência, precisa do tempo. O tempo não deu do problema, a gente precisa achar. Como a gente tem a aceleração e a velocidade final e a velocidade inicial, a gente usa que v, a velocidade final é igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade final é igual a 20, a velocidade inicial é a parte do repouso é igual a 0, e a aceleração é igual a 1, e o tempo é o que a gente quer. Ou seja, o tempo vai ficar simplesmente 20 segundos aqui, tá entendendo? Com isso, a gente dá para calcular a potência. A potência média é simplesmente trabalho dividido por tempo. O trabalho a gente tem e o tempo a gente tem. O trabalho vai ficar igual a 40 mil joules dividido por 20, corta um zero daqui com um zero daqui, e o 4 dividido por 2. Ou seja, vai ficar 4 dividido por 2 vai ficar igual a 2, e corta um zero com zero aqui, vai ficar igual a 2.000 watts. Ou seja, esse motor vai desenvolver uma potência de 2.000 watts, ou 2 kW. Aí a letra B ele pergunta, a potência instantânea com a velocidade de 72 km por hora. A potência, a gente sabe também, pode ser escrita como a força vezes a velocidade. A força é constante do motor, vai ser 200 newton, e a velocidade instantânea vai ser a velocidade nesse ponto, que é de 20 metros por segundo. No caso aqui, seria a gente transformar de 72 km por hora para metros por segundo aqui. A gente simplesmente multiplica a força, que é 200 newton, vezes a velocidade, que é de 20, ou seja, a potência no ponto final vai ser de 200 vezes 20, aqui vai incluir um zero, e o 2 vezes 2 vai ficar 4.000. Ou seja, a potência vai ser de 4.000 watts. Ou seja, a potência pode ser escrita como 4 kW. Com isso, a gente deu uma abordada e um monte de coisa.